Eu li que você é admirador do imperador Dom Pedro II e do Barão de Mauá. Mas os dois se odiavam, ministro. Se odiavam e se complementavam. Então, mas essa relação de amor e ódio é interessante, né? No final das contas, os dois são protagonistas, né, de momentos históricos. Eu tenho uma tese que não dá para comprovar. É impossível comprovar. Mas, na minha opinião, se não houvesse aquela proclamação da República naquele momento, o Brasil hoje estaria em outro patamar. Porque o Império pensou o Brasil, né, anos na frente. A gente está hoje fazendo a transposição de São Francisco. A transposição de São Francisco foi pensada no segundo reinado, foi pensada na gestão de Pedro II. E, inclusive, o traçado que foi imaginado naquela época é parecidíssimo, quase coincidente com o traçado de hoje. A gente leiloou outro dia a Ferrovia Norte-Sul, projeto iniciado no governo Sarney, né, que a gente teve agora o privilégio de concluir. Assinamos o contrato em julho desse ano, uma vitória danada, né, parto de Porco Espinho. Porco Espinho nasceu bonito, passa bem. O projeto da Ferrovia Norte-Sul foi pensado também no período de Pedro II. E o maior boom ferroviário que a gente teve na nossa história foi de 1854 a 1913. Os investimentos eram todos privados, mas a gente criou as condições para que o privado investisse. E eram todos autorizados, que é o que a gente quer resgatar hoje, a autorização. Então, o privado queria fazer uma ferrovia, ele tomava o risco, havia uma garantia de remuneração sobre o capital investido e a possibilidade de ele explorar todo ativo minerário na faixa de domínio das ferrovias. E é por isso que a gente teve esse boom ferroviário. Pela sua resposta, em 1889, você não seria um dos militares a dar aquele golpe chamado Proclamação da República. Seguramente não. Seguramente não. Escuta... Eu acho que nem Caxias fosse vivo. É verdade, né? É possível. E Deodoro doente. Deodoro estava na cama, doente. Foram lá, vamos lá. Ele diz ao povo que foi proclamada a República. Foi assim. Mas é ok. Agora, não, assim, é a tese que não dá para se comprovar. Então, é a República que nós temos, ela é vibrante e vamos fazer dar certo. Isso, e temos esse compromisso republicano. Exatamente. Vamos lá, para o cidadão pagador de impostos, em poucas palavras, você pode explicar o que significa um país com uma infraestrutura de transportes eficiente? É uma infraestrutura que responda aos anseios do usuário, né, que diminua custo de transporte. Então vamos botar em números, em comparação. Se a gente diz assim que os países escandinavos, a Alemanha, os Estados Unidos, têm nota 10 na infraestrutura de transporte. Que nota tem o Brasil em comparação? Talvez uma nota 5, uma nota 4. E esse é o grande desafio, é melhorar essa percepção. E é um desafio ousado, difícil, mas possível. E está acontecendo, imagina, há 2 semanas a gente inaugurou o aeroporto de Florianópolis, né? Fizemos uma concessão, um operador aeroportuário assumiu e fez um belíssimo aeroporto. Eu fico imaginando hoje a percepção do usuário. Ele dormiu usando uma rodoviária e acordou usando um equipamento de primeiro mundo. É isso que a gente está falando, é isso que a gente quer fazer, é proporcionar esse choque na vida do usuário brasileiro. Por que a gente não fala mais privatização e fala concessão? É porque são institutos diferentes. Mesmo? Mesmo. Porque não é só também Não, não é um jogo de palavras. Na concessão não há a perda da propriedade do ativo. O ativo continua sendo do Estado, a exploração daquele ativo. Na privatização não, há a transferência de controle. Então, por exemplo, a maioria dos equipamentos de infraestrutura eles são concedidos, o ativo continua sendo do Estado. Então eu tenho um operador que vai fazer os investimentos, vai explorar aquele equipamento por um determinado período de tempo, vai ter uma remuneração que vai vir por meio de tarifas, por meio de receitas acessórias, mas vai devolver aquele equipamento para o Estado ao final daquele período de exploração. Na privatização não, a gente transfere a propriedade. Perfeitamente. Quais que você apontaria são as suas metas mais ambiciosas? Bom, uma meta ambiciosa, mas que é extremamente transformadora, é fazer a Ferrogrão. A Ferrogrão muda a logística nacional, porque ela... O que é isso? A Ferrogrão é uma ferrovia que vai ligar o Mato Grosso, o norte do Mato Grosso, aos portos do Pará. Quando a gente pensa em Arco Norte, o Arco Norte hoje é a melhor porta de saída
para o mercado consumidor asiático, para o mercado consumidor europeu. O potencial de redução de custos é enorme. E quando a gente faz uma ferrovia com a Ferrogrão, a gente vai criar uma competição com todo o sistema que leva para Santos, que leva para Paranaguá. E quando eu crio competição, quando eu dou oferta de transporte, faço choque de oferta, eu reduzo muito o frete. Então eu jogo o custo do Brasil lá para baixo. Então essa eficiência que nós precisamos ter. Agora o dinheiro para fazer isso tem que vir do projeto de concessões. Privado. Tem o mais importante, que é a demanda. Demanda nunca vai faltar, porque a gente tem um estado como o Mato Grosso que hoje produz 65 milhões de toneladas, plantando 9 milhões de hectares, e tem condição de produzir em 2025 100 milhões de toneladas, 110, 120 milhões em 2028. Então a demanda existe, o que a gente fizer de infraestrutura vai ser pouco. O que eu tenho aqui, que foi publicado, que os contratos até o fim da gestão podem trazer, ou devem trazer, mais de 217 bilhões nas próximas décadas. Até agora, quais são os principais resultados? Bom, esse ano nós fizemos 27 leilões, concedemos 27 ativos. O resultado foi excepcional, houve concorrência, houve superação das nossas expectativas em termos de propostas. Arrecadação de quanto? A gente arrecadou 11 bilhões em outorgas e a gente tem quase igual valor em investimentos que estão contratados. Mas ano que vem vai ser um ano ainda mais forte, porque ativos muito importantes, muito qualificados, eles estão sendo estruturados. Ano que vem, por exemplo, a gente deve fazer o leilão, o novo leilão da Nova Dutra, da ligação Rio-São Paulo. O contrato vence em 2021, mas a nossa ideia já é leiloar ano que vem. Quantos soldados estão trabalhando no seu ministério hoje em suas obras? O presidente Bolsonaro citou isso na entrevista ao jornal Estado de São Paulo. A gente deve ter uns 1.000 soldados trabalhando nas frentes de obra que nós temos hoje com o Exército. Funciona bem isso? Muito bem. O pessoal é muito profissional. Faz um trabalho fantástico. Às vezes é gente que conhece a região onde está atuando. Nós estamos fazendo a pavimentação da BR-163 Pará. É a Cuiabá-Santarém, né? E no início, a gente se acostumou ao longo dos anos de ver, principalmente no período do inverno, e assim, o período do inverno é o período da safra. É quando a safra está subindo. E aquela lama. Trechos não pavimentados, aquela lama, e onde tem lama tem atoleiro. E o que acontece? O caminhoneiro vem, aí ele não consegue passar, ele atola, o outro tenta passar, atola também, daqui a pouco ele bloqueia a pista, bloqueia a praça de trabalho, e ninguém chega e fica aquela fila enorme. Esse ano, no Carnaval, a gente tinha 50 quilômetros de fila de caminhão. Eu, conversando com os caminhoneiros, eu fiz uma promessa para eles, disse, olha, nunca mais vocês vão passar por isso. Ano que vem não vai ter atoleiro aqui. E faltam 10 quilômetros só para a gente concluir a pavimentação. O resultado de hoje, o Exército está fazendo um trabalho belíssimo e tem que saber trabalhar lá, porque é um local difícil de trabalhar, porque você tem 4 meses de janela por ano. Você não faz pavimentação na chuva, chove muito tempo, então a gente tem que aproveitar bem a janela de seca. Faz muito sentido usar o Exército e como tem muita coisa a ser construída, tem espaço para todo mundo. É um espaço pequeno, mas a gente está dando obras de relevância e o Exército está treinando o pessoal dele ali. Essa sua ação, as suas ações do Ministério não estão só fazendo caixa para a União, que estão, mas você está acumulando capital político. Reportagens recentes dizem que agora o Paulo Guedes não é o único posto Ipiranga, não. Diz que o presidente Bolsonaro liga para você. Que tipo de solicitação ele faz e a que horas ele liga? Bom, primeiro, o presidente Bolsonaro, ele trata comigo questões de infraestrutura. O problema é que ele não tem horário, ele manda mensagem às 4h30 da manhã. O presidente não dorme. Continua com insônia, o presidente. Ele dorme muito pouco, né? Porque às vezes ele manda, a última mensagem ele manda meia-noite e a primeira 4h30. Então, ele dorme muito pouco. E 4h30 é aquela hora que você acabou de dormir. Esse é o problema. Aí você olha assim, responde agora ou não. Esperar mais um pouquinho, né? 7 horas eu respondo. Presidente, dá um tempo, né? Tudo bem. Aí, mas ele é compreensível, ele é um cara muito bacana. Então, as solicitações então são de natureza técnica, informação sobre... Ele é muito preciso nas recomendações, porque ele tem um feeling muito aguçado. Ele é um cara de muito insight. E ele dá, sempre assim, uma orientação muito segura. O Guedes é o nosso posto de Ipiranga, é um cara sensacional, um cara que eu aprendo muito. Então eu tenho o privilégio de estar fazendo parte de um time
e é verdadeiramente um time, é um time muito unido, muito fechado, muito coeso, que sabe onde quer chegar, que acredita na proposta, e eu fico às vezes ali calado, ouvindo, aprendendo. Mas qualquer time, por mais unido, às vezes até é saudável que haja diferenças. Por exemplo, o que se diz é que você foi um apoio fundamental para derrubar a volta da CPMF. Isso é verdade? Não. Na verdade, não. Mas você era contra a volta da CPMF? Não, eu sou muito humilde nesse ponto. Eu acho que quem fala de economia é o Paulo Guedes. Ele entende muito. Então, o que eu faço quando eu estou com ele é escutar, é aprender. Não, o que eu queria dizer é que é comum, saudável, que haja visões diferentes dentro do governo. O contraditório é muito legal, né? A gente cresce no contraditório, isso é importante. Vamos ver a foto da posse do Ministério para ver onde é que você se colocava ali. Entre o defenestrado ministro da Educação, Vélez Rodrigues, e Ernesto Araújo. Quem organiza esses negócios é o cerimonial de Itamaraty, né? E eles são extremamente rígidos, né? Eu digo que a carreira da diplomacia é mais parecida com a carreira militar. Então eles sempre levam em consideração a antiguidade das pastas para o posicionamento dos ministros. Sim, mas a coincidência que ocorreu ali é que você está entre dois representantes do grupo ideológico. E qual a sua ideologia? O pragmatismo? Brasil. Eu penso Brasil. Eu quero ver o Brasil grande. Essa é a minha ideologia.